Olá, bem-vindo à TV Marcato. Confira os destaques de hoje. Clareamento de manchas, cicatrizes de acne, rejuvenescimento. E vamos agora às inscrições abertas, fique atento. E o risco é a dúvida sobre a inconstitucionalidade. E agora entenda um pouco mais a lei antifumo, com o professor Pedro Lenza, no bloco Janela Jurídica. Olá a todos, meu nome é Pedro Lenza e estamos aqui no programa Janela Jurídica da TV Marcato. E a proposta de hoje é trazer alguma questão sobre a lei antifumo, a lei paulista, a lei do Estado de São Paulo, que trouxe regras bastante rígidas sobre o fumo. E qual é a grande problemática aqui colocada? O problema é que a lei paulista foi mais rígida do que a lei federal e proibiu, inclusive, que exista o fumódromo em locais como bares, restaurantes, cursos, universidades, etc. E essa novidade trazida pela lei paulista, ela contraria a lei federal que admite o fumódromo. Então, o que a gente tem? Nós temos duas leis que se conflitam, uma lei federal antiga, anterior, que já admitia o fumódromo, e a lei paulista nova, que passou a proibir. Essa questão foi colocada no Poder Judiciário, seja via mandado de segurança na primeira instância, seja via ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. E o Supremo vai ter que resolver. Será que o Estado de São Paulo poderia proibir o fumo? A resposta que parece ser a tese que está sendo defendida é no sentido de que trata-se de uma competência concorrente nos termos do artigo 24, cuidar da saúde, por exemplo. E diz o artigo 24 que quando estou diante de competência concorrente, a União legisla sobre normas gerais e os estados legislam sobre questões específicas. Essa é a competência concorrente do artigo 24. Isso quer dizer, se já existe uma lei federal tratando sobre normas gerais, e no caso seria a lei federal que admite o fumódromo, a lei estadual não poderia restringir, ou melhor, contrariar a regra geral da lei federal. Isso é competência concorrente. Artigo 24, em seus vários incisos, especialmente cuidar da saúde, por exemplo, como é a questão do fumo. Mas vem aqui uma outra questão a ser colocada. Mas será que a lei paulista, que foi mais benéfica em termos de proteção à saúde, não poderia prevalecer? E o risco é a dúvida sobre a inconstitucionalidade desta lei paulista. Porque se entender o Supremo que quem legisla sobre essa matéria é a União, a lei paulista ela vai conter um vício. E aí nós vamos chamar esse vício de um vício formal orgânico. Por que vício formal? Porque trata-se aqui de um vício relacionado ao processo de formação da lei. Isso é vício formal. E por que vício formal orgânico? Porque estamos diante de um vício formal relacionado ao processo legislativo da competência federativa. Isso quer dizer, qual é o ente federativo que legisla sobre aquela matéria. Isso é vício formal orgânico. Então, esse é o ponto. A lei paulista contém vício formal orgânico e o que me parece que o Supremo possa defender e sustentar. Parece que ele poderia julgar essa questão de acordo com o que foi resolvido em relação à proibição do amianto. O que o Supremo disse em relação ao amianto? E a decisão é bastante recente. A decisão ela é do ano passado, de 2008. O Supremo disse o seguinte, disse que de fato trata-se de uma competência concorrente e que em tese, portanto, competência concorrente do 24, a União legisla sobre normas gerais e os estados sobre normas específicas se já existe a lei federal. No caso do amianto, já existe também uma lei que é uma lei mais aberta, que admite um tipo de amianto, que é o amianto branco, assim denominado aí pela lei. Só que a lei estadual foi mais protetiva em relação ao princípio constitucional do direito à saúde. E aí o Supremo disse em relação ao amianto,
que, como a lei estadual ela é mais protetiva, ao invés de analisarmos a questão sobre competência federativa, deve prevalecer o princípio de proteção constitucional à saúde. Essa parece ser a linha que o Supremo possa, se entender que deva prevalecer a lei paulista, sustentá-la como constitucional. Por quê? Porque a lei paulista ela é mais protetiva em relação à saúde. Quando ela proíbe qualquer tipo de uso do fumo, e proíbe inclusive o fumódromo, ela está protegendo a saúde, o princípio constitucional de proteção à saúde. E mais um argumento. O Brasil é signatário de um tratado internacional de direitos humanos que desestimula o uso do fumo. Isso quer dizer, o Brasil sendo signatário desse tratado internacional, este tratado internacional, uma convenção que proíbe, na verdade desestimula o fumo, este tratado ingressou, conforme a jurisprudência do Supremo, com natureza supralegal. Estamos diante da tese da supralegalidade das convenções sobre direitos humanos. E, na linha da jurisprudência do Supremo, esta Convenção de Direitos Humanos, por estar acima da lei, ela paralisou a lei federal, que é menos benéfica em relação à saúde. E, portanto, a lei federal que admite o fumódromo está paralisada em relação à Convenção, o Tratado de Direitos Humanos, que está acima da lei. É a tese da supralegalidade. Nesse sentido, se a lei federal ela está paralisada, cai na regra do 24, que diz que, inexistindo lei federal, os estados exercerão a competência legislativa plena e poderão tratar de regras gerais, como fez o estado de São Paulo. Então, nessa linha, parece sim ser a solução para que o Supremo declare como constitucional a lei paulista, porque ela é mais benéfica em termos de proteção à saúde e caminha nesse sentido diversas assembleias legislativas, como foi a do Rio de Janeiro. Andou bem a decisão do parlamento do estado de São Paulo quando proibiu o fumo e prestigiou o princípio de proteção à saúde. Era isso, meus amigos, eu agradeço a atenção e é uma grande honra, um grande prazer estar aqui no Janela Jurídica da TV Marcato. A gente se vê em outra oportunidade. Muito obrigado e sucesso. Não desista dos seus sonhos. Obrigado.